Hello, sejam todos muito bem-vindos ao Bora Blá por Fê Vargas e Mari Wolfschuk. Hoje estamos com uma convidada que é minha amiga e é uma pessoa incrível. Especial. Super especial, Fefe Ditzel. Ela é mãe, empreendedora, mas eu não vou falar mais nada porque eu quero que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Fefe. Oi, gurias. Obrigado pelo convite. Eu acho que o programa é a nossa cara, porque a gente fala pouco, né? Bem pouquinho. A gente nem gosta de hablar, né? Se o pessoal soubesse que já rolou até a gente começar a gravar. Já dava um podcast. Já dava um podcast. Já. Fefe, eu gosto sempre de começar com aquela pergunta. Quem é a Fefe? Meu Deus, a Fefe são várias dentro de uma só. Mãe, sem dúvida. Eu acho que é meu melhor papel. Mais desafiador, talvez, mas o melhor. Uma pessoa que adora trabalhar, que ama agenda cheia e que se descobriu no voluntariado no último ano e tá fazendo dessa nova missão aí o propósito de vida, com certeza. Como que tu encontrou esse caminho do voluntariado? Que hoje Quem era a Fefe antes, quem né? era? Ah, exatamente. Quem era quem é a antes, Fefe quem agora? Exatamente. A Fefe antes, eu já tive várias mutações ao longo da minha vida, né? Fui sem dúvida uma workaholic desde muito cedo, assim. Com 17 anos eu mudei para São Paulo para participar de um programa de trainee. Depois disso eu entrei na indústria farmacêutica durante 21 anos. Então viajando o Brasil, indo para fora eventualmente a trabalho. E eu tinha um plano que até os 40 eu queria parar e me dedicar à adolescência da minha filha e também empreender. Junto com o trabalho na indústria farmacêutica, eu sempre tive algo em paralelo. Eu já tive salão de beleza, já tive loja em shopping, eu participava de grupo de mulheres, eu tive confraria. Então é uma mulher multipotencial, assim, eu adorava mobilizar pessoas e adorava organizar festas, encontros. Então eu já tinha, assim, uma veia social, digamos assim. Cada encontro a gente juntava material escolar, juntava pequenas coisas, assim. Alimentos não perecíveis. Eu sempre gostei de ajudar. Toda vez que acontece algo grave, assim, eu não sou o tipo de pessoa que fica parada. Eu sou a pessoa que prefere estar no operacional e sofre depois. Então, isso, assim, começou na infância. Eu ajudava minha mãe com os meus irmãos, eu ajudava os vizinhos, eu ajudava os amigos. Na pandemia, eu acho que foi um grande divisor de águas na minha vida, porque eu imagino que até então eu vivia numa bolha, obviamente com os problemas, né, que a gente vai tendo ao longo da vida, mas eu nunca tive, assim, uma grande perda, até a minha mãe falecer, e o meu pai foi diagnosticado com câncer, então quase perdi os dois ao mesmo tempo, e ali eu entrei no modo operacional e cuidei dos dois, e agitei mil coisas, e meu marido estava no último ano da faculdade de medicina, e a minha filha sentiu muito, então eu me dividi em várias. Eu acho que eu te conheci nesse momento, né? Eu acho que sim. A gente se conheceu nesse momento. Eu me lembro que tu te virava em 95. Mas deu tudo certo. Deu. E eu saí muito fortalecida desse período, assim. E hoje, quando eu olho para trás, assim, eu acho que foi um dos piores períodos da minha vida. Eu penso que, às vezes, quando a gente tá num momento difícil, a gente pega o impulso e vai, né? Eu não gosto de parar. Claro que momentos são fáceis, às vezes difíceis, mas eu gosto de pegar esse impulso, sabe? E logo depois que tudo isso passou, eu perdi minha melhor amiga, né? Com 38 anos, deixou um bebezinho de 5 meses. E aí foi outra operação, fui para o Rio de Janeiro, fiquei um período lá. Foi bem difícil também, acho que tanto quanto perder a minha mãe, mas isso também me fez olhar a vida, né? Me mobilizei para aquele momento especial, assim, e difícil, mas peguei impulso e fui. E aí, aos poucos, as pessoas começavam a falar assim para mim: tu é boa em cuidar dos outros. Eu acho que esse é o teu propósito. E só que aquilo para mim era tão natural e eu não estava em busca de um propósito, eu fazia. E aí, a vida foi seguindo e chegaram as enchentes, né? Esse foi outro baque, né? Naquele momento, eu tenho uma empresa de joias e a vida estava teoricamente num momento tranquilo. Eu morei 5 anos em Caxias, voltei para Porto Alegre e estava com a vida um pouco mais organizada, sempre na correria. Mas no dia que a água, na sexta e sábado ali, quando as águas começaram a subir, eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa e não era ficar em casa.
né? Eu não sou uma pessoa pública, eu não tenho um Instagram aberto, mas naquele dia eu abri meu Instagram no impulso, porque eu não gosto de vídeo. E aí eu fiz um vídeo falando, ai amigos, é um momento delicado e eu pretendo me inscrever como grupo na Defesa Civil. É algo que eu quero fazer para ajudar o estado inteiro, não dá pra gente ficar no bairro e nem só na zona norte de Porto Alegre. Quem vai comigo? Isso, 6 da tarde, no dia seguinte, eram 50 e poucas mulheres na Defesa Civil. E eu era uma delas. Oi pessoal, sábado 11 da manhã, nós estamos aqui no antigo prédio da CE, na Avenida Ipiranga, na sede da Defesa Civil. Eu tava lá, a gente foi, eu e o Vini, amiga. A gente foi. Eu chamei ela e disse, Fê, olha só pra onde é que eu posso ir, né, Fê? Daí a Fê disse assim, foi na Defesa Civil, que a gente foi na CE, na antiga CE. Sim, os pavilhões da CE serviram de... foi pra CE, né, amor, que a gente foi. A Defesa Civil assumiu ali, esse prédio já era do governo. Só que no sábado de manhã, quando a gente chegou, era o caos, porque a Defesa Civil não estava preparada, né, para algo. Ninguém tava, né? Nós não loucura, estávamos. Né? Polícia Civil, que atuou de uma maneira brilhante ali, não estava. Ninguém estava. Prefeitura, governo. E aí, eu cheguei e falaram, olha, tu vai ficar no pavilhão tal. Nós literalmente abrimos esse pavilhão e rapidamente a gente viu que era todo mundo batendo a cabeça. Aí eu chamei minhas amigas e falei, gurias, mais do que carregar alimentos e descarregar doações, a gente tem que organizar isso aqui. O que a gente vai fazer? Quem é da área da saúde? Cuida dos medicamentos. Quem tem pet e gosta, vai cuidar da parte de rações, da parte animal. Alimentos, quem pode carregar peso, quem é idoso, montamos uma secretaria, lanches, identificação de voluntários, cadastramos esses voluntários, em 3 dias éramos 600 pessoas. Eu me lembro que tinha gente que queria ir ajudar, mas tinha tanta gente, muita gente que às vezes a gente acaba atrapalhando. Chegou a gente um momento demais, né? que dispensamos voluntários, porque a gente não tinha mais como absorver. E isso, assim, é algo que eu não sei como aconteceu. Foi muito natural, né? Foi muito natural e a gente estruturou praticamente a logística do nosso pavilhão. Acabamos, por fim, ficando só com alimentos, que no início era tudo junto, as coisas foram se desmembrando. E aí a gente tinha uma área de recebimento, uma área de triagem, nós tínhamos ginástica laboral 2 vezes ao dia, porque era das 7 às 7. Nós tínhamos, assim, toda uma estrutura, uma social media voluntária. Nossa, voluntário de todos, tudo quanto é tipo. E tu acha, assim, ó, tu que faz parte de várias ONGs, já fez, tu acha que o governo tem um papel grande nas ONGs ou ele poderia ter um papel um pouco maior? Gurias, assim, ó. Qual que é a tua... Eu não tinha muito contato com governo e prefeitura até as enchentes. O meu olhar de quem teve dentro e fora também é que os dois juntos trabalharam muito bem. Tá? Os trabalhos sociais que eu participo hoje são todos da iniciativa privada. Mas existe uma conversa muito bacana e um apoio recíproco com a prefeitura e com o governo. Pelo menos nas áreas que eu atuo, que é educação e esporte principalmente. Então, obviamente a gente sempre quer mais, mas eu vejo que as coisas funcionam sim. Em especial o Sebastião Melo, ele é uma pessoa que super acolhe a iniciativa privada, gosta de trabalhar junto, então a minha experiência é positiva. Tu sabe que quando a gente chegou lá, eu e o Vini, eu me senti, eu acho que todos nós que a gente teve na linha de frente, assim, a gente se sentiu num cenário de guerra. Totalmente, né? Amiga, quem não tava, já tava. Já senti, agora aqui quem tava... a gente teve que sair, que a água chegou na esquina. Sim. Então, a gente recolheu câmera, equipamento, né? E falou, seja o que Deus quiser. E tinha, amiga, eu me lembro que tinha barco aqui na esquina. Que loucura, né? Pensa, tinha barco, resgate. E é óbvio que a gente tenta fazer o máximo, mas a gente tava tentando lidar com os nossos problemas, né? Porque, enfim, helicóptero, cada um tinha os seus problemas, uns muito mais, que a gente não pode nem ter noção, uns muito menos. Mas assim, eu e o Vini, a gente chegou lá, a gente colocou as luvas e a gente foi pra triagem, no primeiro momento. E aí, quando eu olho pra um galpão, tinha 25 mil pares de sapatos. E naquele momento, me veio a lembrança de Auschwitz. Assim, eu tive nos campos de concentração.
E era um cenário tão avassalador e triste e feliz ao mesmo tempo, porque se estava ali era porque as pessoas tinham doado, né? Mas assim, a gente tava unindo forças e tinha muita gente a ponto de, às vezes o pessoal tá meio perdido, e aí vinham perguntar pra gente, a gente também não sabia, então a gente meio que se organizou, organizando dos outros, e assim, cada um foi dando a mão pro outro, né, pra construir essa rede de apoio. E depois eu fui pros atendimentos, né, pela questão de ser psicóloga, eu fui literalmente pra linha de frente nos atendimentos. E aí foi algo assim... Eu fui fazer voluntariado no Grêmio Náutico União. E assim... E Gurias, uma coisa que eu acho legal perguntar pra vocês duas que estavam ali, sabe, na linha de frente. Em que momento vocês pararam e agora deixa eu cuidar da minha cabeça, sabe? Porque teve um momento que todo mundo parou, assim, depois de... Porque vocês não pensaram em vocês mesmos. Vocês ficavam o dia inteiro sem comer, sem tomar uma água. Esqueciam que tinham suas necessidades. Em que momento foi que vocês sentiram... Meu Deus, eu preciso respirar. Eu tive várias puxadas de orelha, porque no mês de maio eu perdi 12 quilos. Eu me alimentava de café e sanduíche de mortadela, que era o que a gente tinha. Os condomínios ali na volta, em especial Terra Mater, de uma amiga que eu fiz das enchentes da Giovana, mandavam os lanches pra gente. Era muita gente, então a gente começou a receber doações também. E aí a gente não tinha banheiro ali, só banheiro químico. Às vezes eu não ia o dia inteiro. Então, assim, uma série de meninas com infecção urinária. A gente não se alimentava, era uma loucura. E eu tive um puxão de orelha do meu marido e da minha filha falando, tu tá cuidando de todo mundo, não tá cuidando de ti, tu vai ficar doente. As pessoas que assistiam o meu vídeo falavam, tu tá muito abatida, tu vai ficar doente. Só que eu me sentia tão disposta, e eu sou um pouco sem limites, assim, e tão encorajada, e era tanta gente precisando. Eu tinha 2.000 mensagens no meu WhatsApp, de pessoas desesperadas, chorando. Então, eu não tive essa curva, assim, agora eu vou pensar em mim. As coisas foram indo. Naquele período ali de guerra, que a gente viveu os 30, o mês de maio todo foi uma loucura. O mês de maio é um mês. E aí eu tomei a decisão, que eu falei, eu vou ficar 90 dias, fechei o meu negócio, pra mim não tem sentido vender joias, e eu vou só ajudar por 90 dias. E isso durou até hoje, né? Obviamente as coisas foram se transformando, mas... eu acho que o que me deu força e o que me sustentou foram as pessoas, assim, os voluntários, os apoiadores, as palavras de carinho, as pessoas ajudadas. Porque, na verdade, essas pessoas, a gente acabava se colocando no lugar. Eu acho que eu tenho muita empatia, gurias, assim, de verdade. Eu acho que eu chorei muito nesse período, eu desabafava demais, assim, porque não tinha como. Não tinha como. E ao mesmo tempo, era guerra e a gente tava ali pra salvar vidas, afinal. Todo mundo então... foi atingido de certa forma, de certa né? forma, com certeza. Eu me lembro que eu fui pra casa da minha sogra, aí na primeira semana, né, eu fiquei, vamos fazer um mercado pra ajudar na casa. Não tinha nada no supermercado. Não tinha pra comprar, tinha água. Não tinha água, não tinha... Eu lembro, vamos comprar suco. As pessoas estavam que nem bichos. Não tinha nada. Não tinha carne, não tinha nada. Não tinha nada. Eu fiquei sem água em casa. A gente mobilizou empresários do país inteiro, foram mais de 100 toneladas de alimentos. Aí o que aconteceu? Fora essa operação da Defesa Civil, o pessoal que de fora ligava e falava assim, eu quero ajudar, eu quero mandar caminhões de doações, mas eu não gostaria que fosse para a Defesa Civil. Então a gente montou uma operação privada à parte, até para conseguir agilizar e dar um direcionamento mais rápido. Aí tu organizava a tua operação para aquele dia, X caminhões, X entregas. Não adiantava montar cesta básica, porque as pessoas não tinham casa, não tinham fogão. Não tinha como fazer nada, né? Então a gente teve a ideia de montar um kit de consumo imediato, que nada mais era do que bolacha, chocolatado, coisas muito simples que tu podia receber de barco ou até de helicóptero. Que loucura, né? Não, é guerra. E jogar. Eu me arrepio só de relembrar. Também, Porque assim, além de tudo isso, né, as pessoas acham, como eu trabalho na área da saúde mental, as pessoas acham que a gente é inalcançável, inatingível, né? Nós somos literalmente um ser que consegue lidar com tudo. E teve um dia, assim, depois de atender, tava atendendo tipo, 20 pacientes por dia no online, no voluntário, né? E ainda às vezes eu atendia no online e ia no Grêmio Náutico União, ou onde precisava, me chamavam. O meu celular, eu participei, eu acho que mais de 30 grupos.
E assim, não parava. Porque o que acontece? Como eu trabalho com as minhas redes sociais, vinha uma seguidora e dizia assim, Mari, a gente precisa de 50 quilos de feijão, exemplo, tá? Em tal lugar. E aí eu sabia quem tinha os 50 quilos de feijão. Então eu fazia a conexão de quem precisava com quem tinha. Mari, tem colchão? Mari, tô precisando de colchão. Peraí, vou te passar o contato de quem tem com quem tá precisando. Então assim, eu comecei a entrar num looping que teve um dia que a gente teve que ir pra praia num momento, porque eu já tava mais de 20 dias sem água em casa. A luz tinha terminado. E aí a minha família decidiu... Né? Sim, eu tenho um pai que é extremamente doente, né? E aí, atendendo... Não tinha nem mais onde carregar meu celular. E a gente foi pra praia. Só que a nossa casa da praia alagou. E aí a gente teve que fazer o quê? Ir pra uma praia do lado. Só que a praia do lado também tava começando a alagar. Então eu cheguei num hotel, nunca mais me esquecer. Um hotelzinho no centrinho de Tramandaí. Eu disse pra mulher, eu preciso de 2 quartos, pelo amor de Deus. Não tem. Eu olhei pra mulher e comecei assim, ó. Eu desabei. Eu vi a cerejinha do bolo. Gente, eu desabei no segundo hotel. Quando ela me disse assim, eu tenho 2 quartos. Eu não queria saber valor, eu não queria saber nada. Eu só precisava deixar meu pai, minha mãe e o meu namorado e o meu cachorro bem. Eu não tava mais nem pensando em mim, sabe? Foi um caos. O meu caos foi desse tamanho, do lado do caos que foi de muita gente que perdeu suas casas, seus parentes, sim, né? Mas assim, todo mundo de alguma forma foi afetado psicologicamente, até os próprios profissionais da área da saúde mental. E é importante a gente falar sobre isso, né? É porque tu não é sangue de barata, não, né? Tu tá ouvindo o problema dos outros e não tem como tu, por mais que tu tenha feito a faculdade, não posso absorver o problema dos outros, isso aqui. Só que, gente, é um negócio que todo mundo foi afetado. E aí, nisso, né? Eu acho que eu tive que fazer vários cursos oferecidos pelo próprio CRP sobre atendimento em situação de emergência. Porque eu faço atendimento clínico online, eu nunca me colocaram na frente de tantas situações complicadas. Então, eu fui atrás de cursos online que também eram oferecidos pelo CRP e por profissionais que trabalham com isso. Pergunta pro Vinícius, eu ficava o dia inteiro com um fone, ouvindo questões de triagem, questão de manejamento, assim, foi horrível, gente, foi horrível. Mas uma coisa que eu aprendi é que nós somos capazes de tudo, sabe? Tu, com o pouco, né? A gente conhece muita gente, depois eu fui ver. Me surpreendeu o poder do povo, assim, de união. Foi o povo pelo povo. Todo mundo tem que se ajudar. Era um estendendo a mão pro outro. Isso me surpreendeu muito, assim. Gurias, foi algo que nem eu falo. Eu saí para ajudar os outros, para fazer algum movimento, para me sentir útil, para contribuir. Só que o que aconteceu, algo totalmente sem precedente, sabe? Além de reunir 600 pessoas, de ajudar de verdade, de fazer a diferença, eu acabei parando no comitê de crise da Defesa Civil. Cristina Ranzolin foi lá entrevistar nosso grupo de mulheres. E aí todo mundo começou a conhecer o nosso trabalho. Quanto mais, né, é divulgado, mais ajuda tu recebe, o que é ótimo. E a gente tinha uma equipe na água, tinha a equipe da Defesa Civil, era o interior do estado, era fora do estado. Foi uma coisa que eu nem sei como a gente deu conta. E isso que tu falou agora, Mari, de conexões, foi algo que ficou muito pra mim. Porque às vezes não era uma doação, era conectar quem precisava com quem tinha. E isso eu acho que foram pequenos milagres, assim. Porque teve dias que, meu Deus, as pessoas não têm onde dormir. Eu preciso de 30 colchões. E eu não tinha um colchão, eu não tinha dinheiro para comprar 30 colchões, a gente já não tinha nada. Tinha momentos que ali na Defesa Civil acabava o feijão, a gente tinha que parar de montar a cesta básica, a gente fazia uma vaquinha com essas 600 pessoas, pegávamos o nosso carro, enchíamos de alimento para não parar a linha de montagem. E 30 colchões não era uma coisa do dia pra noite, né? E aí me ligavam, eu sou da Anjos e eu tenho um caminhão de colchões, eu gostaria de destinar pra vocês. Eu fico arrepiada. Gente, eu me lembro aconteceu tanto. Não, e aí eu mandava uma mensagem pra Fefe, eu preciso de 20 latas de, como é que é o nome daquele leite? Da fórmula especial, da né? Fórmula. Eu comprei um monte quando tu porque postou, eu comprei um monte. Tem criança que tá precisando lá na Vila Farrapos, tô te dando um exemplo. Mari, eu tenho 10, Mari, eu não tenho 20, mas vamos botar. E aí eu botava no meu Instagram. Então, assim, o que a gente conseguiu, tinha seguidoras, assim, que me mandavam no direct, o que eu posso ajudar? Teve uma seguidora
que ajudou o pai de uma... Aqui teve vários casos, assim. Mas o pai de uma outra seguidora que tinha Alzheimer, enfim, perdeu tudo. Daí ela deu uma cama hospitalar, sabe? Umas coisas assim... Eu tenho muito a agradecer ao pessoal que teve ali com a gente, né? No nosso Instagram, enfim, em todos os meios. Porque foi muito bonito. Mas assim, vou te dizer, o meu número vazou. Meu celular vazou. Como psicóloga voluntária. Então, era mais de 100 pessoas por dia mandando mensagem. Oi, doutora, né? Sempre, oi, doutora. Daí, eu preciso de atendimento, porque olha só onde é que eu tô. Daí tava assim, às vezes a pessoa com água aqui. Ai, que horror. Daí, chegou uma hora que eu tinha que encaminhar. Eu não dava mais conta. Eu dizia pro Vinícius, eu não consigo mais dar conta. Daí eu criei um grupo com outros colegas pra encaminhar. E aí, dentro dessas instituições, eu acabei fazendo outros contatos pra poder encaminhar pra psiquiatra, enfim, outras áreas, sabe? Porque assim, a gente não conseguia mais, vencia mais. A demanda era tudo de tudo. Eu tive, assim, 2 momentos que me marcaram muito, que foi a gente ali nos pavilhões da CE, e aí ligaram e falaram, tá chegando um caminhão de crianças que foram resgatadas da água, elas estão molhadas e sujas, não tem shampoo, não tem sabonete, não tem roupinha, não tem toalha, não tem nada. E aí eu peguei o carro, arrecadei algumas meninas, e a gente foi pro Zafari da Ipiranga, e a gente comprou tudo o que tinha, de sabonete de glicerina, toalha, roupinha. Nisso eu já acionei outras gurias e falei, gurias, preciso de roupa de bebê. E assim a gente foi, e nesse meio tempo eu liguei pro meu pai, faz um Pix. Liguei pro meu marido, eu preciso de Pix. E eu ligava para as pessoas, assim. E eu falava muito assim pro meu marido e pro meu pai. Eles, obviamente, não foram pro front, ajudaram de outra forma. Mas eu falava, vocês não estão aqui, manda Pix. E assim a gente ia, e a gente chegou praticamente junto com essas crianças. E foi desesperador, assim, sabe? Era aquela cena de flagelo, de guerra, de gente machucada, de família brigando e de família desesperada. E filas para retirar um kitzinho básico de higiene. Eu peguei várias brigas de gente literalmente brigando por uma mochila. Porque aonde, nesse exemplo no União que eu fiquei, né? Tinha mais de 300 famílias, um colchão do lado do outro. E aí, eles distribuíam, conforme ia chegando, via gente brigando por mochila, por travesseiro. Assalto, roubo, muita abuso, tudo. Pelo amor de Deus, foi assim. Coisas que eu, pelo menos, não sou acostumada a lidar, assim, no dia a dia. E a gente teve um trabalho muito próximo com a Polícia Civil. Em alguns momentos, por conta da sujeira, a gente usava muito preto e achavam que eu era da polícia. Então, eu entrava nos abrigos e falavam pra mim, delegada, roubaram meu celular. E eu falava, tá. Então, teve toda essa situação. E o segundo momento que me marcou muito, estávamos na enchente, estávamos no caos, mas ainda numa bolha, até a gente sair e ver a água. Né? Porque eu não fui para resgate em água. Os meus irmãos foram. E aí, como a gente estava na Defesa Civil e tinham lugares que ninguém queria ir, por exemplo, Vila Umbu em Alvorada. Tinha um núcleo de mães e crianças que ninguém queria ir por conta da violência e precisavam de tudo. Eu ia com a escolta da polícia no meu carro mesmo, eu e a Lise, e levávamos comida, roupa, o que tínhamos. E aí a gente ganhou uma credencial para passar pelo corredor humanitário, isso já a partir do primeiro dia. E aí eu lembro que a gente tinha que sair lá por Viamão e fazer aquelas voltas que estava tudo fechado. Sim, e no primeiro dia, gurias, que eu passei ali pela arena, e por aquele trecho que abriram ali, que eu olhei, arena, Humaitá, tudo debaixo da água, o nível da água, centro de Porto Alegre, que eu vi com os meus olhos. Não era TV, era com os meus olhos. Eu acho que isso era o mais chocante, eu também vi tudo isso. Eu digo que aquele dia me baqueou, porque eu fiquei assim, ó, não é Porto Alegre, era muito surreal, assim, o que aconteceu. Se tu olhar no mapa, aqui é longe da água. No mapa, se tu olhar assim, tu fica, a água não vai chegar aqui. A gente tinha corpos aqui. Na rua da loja do meu pai encontraram ali também. E aqui perto. Aqui nem que só. Gurias, mas assim, mesmo com esse cenário de guerra, que eu espero que a gente não passe de novo, eu sou muito grata por uma série de coisas que me aconteceram, assim, porque, como diz a minha irmã, eu já fazia tudo isso e eu escalonei o que eu fazia, né? Da questão das conexões, de unir as pessoas, de mobilizar, só que eu fazia isso, né, no meu núcleo ali.
E eu reencontrei tantas pessoas da minha infância, pessoas que eu tinha trabalhado anos atrás, um ex-vizinho, tinham idosos ali que iam ajudar a gente de 80 anos e que a gente estava fechando o pavilhão porque não tinha luz no pavilhão, então escurecia, a gente fechava, tinha que convidar eles a ir embora porque se entregavam. E quanta gente, assim, se uniu. E tem pessoas que eu vou levar pra vida, assim, sabe? E a partir daí que eu comecei a me engajar em instituições formais e começar a atuar em outras frentes. Então, assim, as enchentes mudaram a minha vida. Pra sempre. E quais são as ONGs que tu atua hoje? Logo que eu saí ali da Defesa Civil, eu fiquei durante uns 7 meses na UAG, que é uma rede do bem, é um ecossistema que conecta várias instituições aqui de Porto Alegre. E aí eu seguia fazendo muitas ações em paralelo, como pessoa física. A gente meio que apadrinhou o Vale do Taquari, então eu e a Lise, que é uma amiga de infância que está comigo desde o primeiro dia da Defesa Civil, não nos largamos mais nos trabalhos sociais, e a gente juntava 1000 coisas. A minha casa e a casa dela viraram depósitos, então a gente mandava um caminhão por semana para o Vale do Taquari, ajudamos muito a Serra, fora tudo que a gente fazia em Porto Alegre. E aí a gente começou a atuar bastante com o Instituto do Rafael Sobes, que é o Estou de Fazer, com a Rafaela e com a Michele. Que ele foi, assim, algo, né, assim, nesse processo. Essa iniciativa deles começaram também em maio e atuaram fortemente. Mas eles arrumaram até escolas. Não, né? e ele já tinha o poder da influência muito forte, Sim. né? Ele já era muito conhecido e eu acho que usar a influência pro bem. Pra isso, né? Ele fez algo assim, ó. Ele junto com a Rafa, né? Como é que é o nome? Danilo e a Michele também. Isso, e a Michele. Foi lindo o trabalho deles. Foi. Eles se juntaram e fizeram Teve um projeto leilão maravilhoso. também. Tem várias coisas que aí eles fizeram nós muito começamos legais. a atuar juntos e no ano passado a gente se apoiava. Eu não trabalhava lá, mas eu estava sempre inserida. O que eu posso ajudar? Eu era voluntária. Aí os recursos estavam acabando porque eles começaram a trabalhar com ajuda a autônomos, comprando as ferramentas de trabalho, com reconstrução de escolas, com mobília de casas e sempre muito recurso. E aí, eu e as meninas falamos, o que mais a gente pode fazer? Organizamos aquele jantar no Leopoldina Juvenil. Que foi sucesso. Foi outubro do ano passado, 500 pessoas, fizemos leilão, foi um super sucesso. Conseguimos um bom recurso para continuar a reconstrução. E aí, no final do ano, a Rafa falou, olha, eu tô com muito projeto represado, vocês querem vir? Venham me ajudar. E a gente foi e eu tô lá até hoje. E no ano passado também, no meio de tudo isso, acho que foi agosto, o assessor do D'Alessandro me liga um dia, eu quero te convidar para ser a nossa voluntária e tal. E aí eu fiquei, meu Deus. Que legal. Até hoje a ficha não caiu muito ainda. Mas a gente fez o lance de crack em dezembro, lá em Caxias do Sul. É um projeto belíssimo que eu sou muito fã. E eu continuo lá até hoje também. Teremos novidades esse ano que compartilho com vocês em breve. Mas esses 2 projetos, né, tanto Sou de Fazer quanto o Lance de Crack, eles priorizam crianças, adolescentes, educação, tirar as crianças das ruas, porque não é formar em esporte, né? É formação humana, é dar sossego para uma mãe que precisa trabalhar e sabe que ele vai estar inserido num projeto ou numa escola. A questão da escola, eu não sou do terceiro setor, mas eu tenho aprendido muito, assim. E a questão da escola, para mim, obviamente, junto com a moradia, é algo muito urgente. Porque levar um aluno de volta para a escola ou manter ele ali, mais do que educação, é alimentação, é liberdade para os pais trabalharem tranquilos, é menos violência, é menos abuso. Então é uma questão muito ampla, sabe? Assim, se vocês me perguntarem hoje, eu atuo dos RNs aos idosos, mas o que eu mais tenho prazer, o que eu mais acredito é no poder da infância e da adolescência. E tem algum caso, assim, que tu ajudou, que te marcou, assim, que te pegue, assim, tipo, fiz muito. Eu me arrepio. Eu tenho, a Valéria, lá de Canoas. A Valéria tem a vida muito organizada, uma boa casa, ela e a filha dela moram no mesmo terreno, mas uma vida tranquila, oficina de costura, ela faz de tudo, gurias, maquinário impecável, e ela foi atingida, e ela nunca pediu nada pra ninguém, nunca precisou pedir nada pra ninguém.
Então, quando eu soube da história dela, ela estava num momento de retração, não queria nem ajuda da família, de ninguém. Então, eu fiquei sabendo através de uma amiga e a gente foi acessando aos pouquinhos. E aí a gente mandou colchão, kit de roupa, fomos indo aos pouquinhos ajudando, compramos o maquinário dela, muita gente começou a ajudar, mas a Valéria, eu me conectei com ela de uma forma que talvez a gente também não se largue nunca mais. Hoje ela é minha costureira, inclusive. Que legal. E porque é uma pessoa que, apesar de tudo que passou, hoje fala comigo assim... Teve as enchentes agora em Santa Catarina e ela foi a primeira a me ligar e falou assim, posso ser voluntária para ajudar a limpar, né? Ela nunca pede nada, ela é muito grata, mas assim, ela é tão feliz com o pouco que ela vem reconstruindo. E a primeira vez que eu fui lá na casa dela, que já estava tudo organizado, e eu vi assim que o que ela... Obviamente ela não tem tudo ainda, mas o que ela tem, a cama, a gente que deu, micro-ondas, sabe? O maquinário que dá dignidade, porque todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer voltar a viver. Se sentir útil também, né? Então a história dela me marcou muito, assim, e eu não vou esquecer, porque quem tá acostumado a viver de assistência social, é normal pedir e receber. Agora, essa enchente, ela impactou todas as classes sociais, Sim. né? Então foi um aprendizado também. Aliás, não tinha classe social, né? Era igual por igual. Tinha, é verdade. Todo mundo era igual. Ali na hora, né, nos lugares, nos abrigos, eram todas as classes. Todo mundo era igual. Tinha classe social. E coisas absurdas aconteceram, gurias, porque assim, no meio de todo o caos da gente não ter água, as pessoas ligavam, meu lavabo foi danificado, Fefe, eu preciso de móveis para lavado. Lavabo. Aqui ainda não tem lavabo. Oi? Eu vou colocar a cabeça dentro do vaso. Sério, olha, gente, tá brincando. É cômico se não fosse trágico, mas é muita coisa, gente, assim. Tava tomando banho de lencinho umedecido, amor. Não, ainda seco foi o que a gente mais usou, óbvio, né? Não. Chegou a faltar. Gente, mas que absurdo. As pessoas são muito sem noção. E Fefe, me conta aí um pouquinho da tua trajetória como empresária, né? Também que tu tem eu te conheci assim, né? A Fefe foi minha cliente inicialmente, daí a gente começou um trabalho lindo e aí viramos amigas, né? Me conta um pouquinho pro pessoal, principalmente, como é que começou a tua marca? Bom, eu sempre tive vontade de empreender, já tinha feito várias coisas, já tinha uma ligação com a moda. Com 17 anos eu fui trainee da Renner lá na origem, quando o Galó começou o plano de expansão. Eu fui para Curitiba, eu fui para São Paulo naquele processo de expansão de loja. E aí ali a moda me pegou um pouquinho. Então, quando eu fui para Caxias do Sul, que eu pela primeira vez assim estava fora do mercado formal de trabalho, eu comecei a estudar e-commerce e eu sabia que eu ia ficar em Caxias até o meu marido concluir a faculdade, que eu precisaria voltar, então não poderia ter tantas raízes. Aí eu fiz um período sabático e comecei a estudar e-commerce, foi antes da pandemia, então fez todo sentido para mim também, porque depois quando a pandemia veio e o online explodiu, eu já estava pronta. E eu comecei a ingressar nesse mundo. Inicialmente eu criei um e-commerce de moda autoral, tínhamos 15 marcas lá, com muito orgulho, todas as marcas gaúchas, e a pandemia chegou e a questão de troca de roupa e grade, por ser moda autoral, muita gente parou, complicou um pouco e eu decidi seguir só com as joias, né? O que aconteceu? Até então eu tinha revenda e aí depois eu comecei a pensar no autoral. Eu não sou designer de joias, a gente tem design na fábrica, mas eu comecei a me arriscar um pouco mais e me inspirar em mulheres reais, assim, porque o que eu penso? A gente precisa de conforto, a gente quer um certo estilo, a gente quer leveza, e eu penso sempre em acessórios que possam acompanhar a gente o dia inteiro. Porque se eu saio de manhã com esse brinco, eu quero trabalhar, eu quero ir numa reunião da escola, eu quero fazer um happy hour, quero jantar com meu marido, e eu não quero que a minha orelha pese, eu não quero que a minha orelha inflame. Então eu sempre comecei a pensar em algo muito minimalista e ao mesmo tempo confortável. E aí eu comecei a desenvolver coleções a partir daí, e começou muito assim, ó, com as amigas, com o bairro. Aí, quando as coisas cresceram um pouquinho, a marca foi lançada lá em Caxias do Sul, com a Paty Pontalti, que foi embaixadora na época. Em Caxias, a marca explodiu e logo eu mudei para Porto Alegre.
Mas sempre fazendo mil coisas, assim, né? Sempre. Tu morava em Caxias? Morei em Caxias 5 anos. Até meu marido fez medicina na UX. Então eu comecei a marca lá e a nossa ideia era ir embora para Curitiba, como a família dele é de lá. Então a gente meio que já tinha se despedido de Porto Alegre. Aí como veio a pandemia, o meu pai ficou doente, a minha mãe faleceu e a gente, vamos ficar um tempo em Porto Alegre, fazer uma pausa até ir para Curitiba. E nesse meio tempo, as coisas começaram a acontecer aqui em Porto Alegre. Com a partida da minha mãe, eu fiquei dando uma assistência pro meu pai. Depois o meu sogro também ficou doente e faleceu. Então meu marido começou a trabalhar aqui. A minha filha feliz que tinha voltado para Porto Alegre por conta dos amigos. E o sonho dela sempre foi fazer PUC, né? E porque queria. Então a gente acabou, né, se reorganizando em Porto Alegre, não pensamos em sair. E a marca foi ficando por aqui, com uma certa abrangência nacional por conta do e-commerce. Eu cheguei a ter showroom em Caxias, Curitiba e Porto Alegre. Legal. Mas sempre foi algo assim familiar, a minha filha me ajudava, as minhas modelos, a grande maioria chegava para fazer um trabalho e ia ficando. Vanessa Carra, Bruna Malman lá de Caxias também, super me ajudaram sempre. E as coisas foram se consolidando até a enchente. Né? Hoje eu tenho a marca, eu trabalho basicamente no desenvolvimento de coleções e no atacado, fechei o varejo, fechei o meu e-commerce, tirei ele fora do ar temporariamente, porque eu não consigo me imaginar fora do social nesse momento, né? A última coleção que eu fiz foi pros 15 anos da Rede Calábria, que foram para meninas das Casas Lares, e aí a gente fez uma coleção especial para as meninas debutarem na festinha delas, enfim. Mas eu não consigo, gurias, assim, o social me pegou de uma forma que... É o que te move. Hoje eu tô estudando ESG, eu tô aprendendo sobre o terceiro setor, isso me preencheu. Tu gosta de estudar? Eu gosto, aprender, assim. eu gosto. Não, e eu também acredito que a gente não precisa fazer uma coisa só, né? Mari, por exemplo, né, Mari? Mari... muitas coisas. Eu gosto também de fazer coisas diferentes, sabe? Bastante. Eu tenho assim também. Eu sou também. A gente, pra que ser uma coisa só? Eu acho que é chato. Antigamente era assim, né? Ai, minha filha, o que tu vai fazer? Vou fazer administração, eu tenho que seguir isso pro resto da vida. Não. É que antigamente tinha muito aquela cabeça, tu precisa terminar o colégio, entrar pra faculdade, fazer o cursinho, fazer o cursinho, com 18 anos, tu é tão novo, 18 anos, tu nem sabe que tu quer direito. Mas hoje, com 30 anos, já mudei 30 milhões de vezes que eu quero ser, e vamos continuar mudando, E vamos continuar mudando. E a vida é assim, né? Eu sempre digo, se a gente não mudar a rota, é porque a gente não tá mais aqui pra poder mudar, entendeu? Então, se a gente tá mudando, se a gente tá evoluindo, é porque a vida tá acontecendo. Não, e a gente nunca perde o que a gente aprendeu, né? As frentes vão se abrindo e eu adoro gente, eu adoro conhecer coisas novas. Também. Isso me expande absurdamente, assim. Então, eu não sei como vai ser amanhã, mas do social eu não pretendo sair. E Fefe, me diz uma coisa, tu tem algum conselho pra dar pra alguém, assim, que quer começar no social, no trabalho voluntário? Como começar? Qual é o conselho que tu dá? Ai, gurias, eu acho que a gente pode ajudar mesmo sem sair de casa, tá? Dando o destino correto para algo que tu não usa mais. E aí pode ser a coisa mais simples, não precisa ser algo, não precisa ser dinheiro, né? Quero doar um sapato, quero doar algo que eu não uso mais, pode ser algo da cozinha. Organiza, limpa e entrega. Quero dedicar, sou contador, por exemplo, e quero dedicar horas de trabalho ensinando jovens numa palestra gratuita. Ajuda, 1 hora no teu mês. Eu quero ajudar a montar cestas básicas, kits de material escolar. Pode também. Tu pode ler numa escola, num abrigo. Recentemente eu descobri que tu pode te voluntariar para levar idosos, por exemplo, lá da SPAM, que é um asilo, nas consultas médicas. Olha só que legal. Porque eles precisam, né? Ou de Uber ou de carro, que alguém vá, acompanhe a consulta, retire, leve, volte. Então tem N maneiras, né? Obviamente, tendo boa vontade, não vai faltar oportunidade, gurias. Assim, é só querer realmente. Podem me procurar quem tiver vontade, porque hoje até eu tive uma pessoa que me escreveu, que voluntariou comigo lá na Defesa Civil e falou: Fefe, eu quero me candidatar quando eu tiver algum trabalho. Eu falei, pode vir. E doação não é descarte, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Exato. Gente, eu peguei calcinha menstruada em doação.
sapato sem sola, gente, como é que eu peguei calcinha não usa o sapato sem sola? Rasgada, cueca fedida, sabe? É muito lixo. Absurdo. Teve muito Era lixo. É. Tu pensa assim, eu vou usar. Gilete aberta usada, teve. Eu vou usar. De tudo. Se eu não usasse, eu tô doando porque não faz mais parte do meu estilo. Enfim, não tô usando mais. Mas tem eu bom usaria. estado, né? Porque assim, não dá, põe fora. Tem coisas que tem que pôr fora mesmo. Não dá. Como é que tu vai dar uma cueca rasgada? Sabe? Não dá. Teve bom senso, né? É, bom senso. O Fefe, tipo, se tu pudesse deixar uma mensagem pra Fefe lá do futuro, vai ficar registrado, né? Ah, isso é legal. O que tu falaria pra ela? Tem uma trend agora, né? Se eu pudesse tomar um café... Fui tomar um café, fez, né? Chorei horrores fazendo com essa a trend. eu do Com a passado. eu do passado. Agora, se tu pudesse tomar um café com a Fefe do futuro, o que tu falaria pra ela? Que tanto trabalho valeu a pena, porque querendo ou não, eu acho que o meu legado é uma coisa que eu sempre falo. O legado são as pessoas, e graças a Deus, eu acho que esse legado, não só no voluntariado de transformar a vida das pessoas, eu acho que as pessoas vão lembrar de mim assim, em algum momento ela esteve comigo simplesmente, ou ela me deu a mão, ou ela me ajudou de alguma forma. Eu acho que isso. E ela fala com brilho nos olhos, né? Fala. Eu tô emocionada. Tu vê que ela fala com amor. Não, eu tô assim, ó, eu me emociono. Essa trend não tem como não chorar. Não. Porque tu tá falando com a tua eu do passado, porque tu já viveu o que ela queria ter vivido ou não, né? Tem coisas que, Sim. enfim, tu viveu e tu pensou assim, onde é que eu cheguei? Ou, Qual conselho tu daria pra Fefe? Eu acho interessante essa pergunta também de 12 anos de idade. Quando tu tava lá no início, assim, ou na adolescência, assim, naquelas crises tu falou com a do futuro, agora tu vai falar com a do passado. O que tu falaria? Qual conselho tu daria pra aquela pessoa? Tipo, chegando onde tu chegou hoje, assim, realizada. Ai, pra ela ser menos tímida o mais rápido possível, porque eu fui destravar no final da adolescência. Com 12 anos eu era uma ostrinha, assim. E talvez se eu tivesse fluído um pouco antes, mas não tinha maturidade também, né? A gente precisa do nosso tempo, né? Não adianta. E assim, uma coisa muito importante é que eu me sinto preparada para este momento de trabalho social a vida inteira. Porque minha mãe era uma pessoa que ajudava muito de uma maneira completamente diferente da que eu atuo, mas ela tinha um coração gigante de tirar as nossas coisas assim para dar para quem precisava. E eu vejo que assim, meu pai e minha mãe me prepararam, sabe? Assim, dentro de casa, fora de casa, ou me repreendendo, ou me jogando, me apoiando. E eu tenho um problema que eu acho que eu não tenho medo de quase nada, assim. Não é nem excesso de otimismo. Eu sou muito destemida também. Eu sempre acho que assim, ó, vamos trabalhar nas enchentes, vai dar tudo certo, a gente vai fazer a diferença. Eu sou muito otimista. E aí eu me engajo fácil, Eu acho que assim. isso não é um problema. Isso é uma qualidade. Mas eu sempre acho. Mas dependendo, que nem Depende, assim, né, ó, Mari? gente, eu sou muito corajosinha. Daí, esses dias, eu quase fui assaltada, eu fiquei encarando o cara. Ela ficou encarando o bandido. Tu entendeu? Aí também não, né, E aí eu tenho que ter noção do perigo, sabe? Esses dias. O medo te põe te dá uma segurança ao mesmo tempo, assim, né? O cara veio na minha direção e, sabe? Eu pensei assim, ele vai se sentir intimidado. E eu acho que foi o que aconteceu. Doido. Não façam isso em casa, não façam isso em casa. Mas o que acontece? Ele veio pra mim, tinha certeza que ele ia me assaltar, eu peguei e fiquei assim pra ele, ó. Vem se tu tem coragem, tipo isso. O cara deu meia volta na moto dele e foi embora. E aí depois eu pensei, poderia ter dado muito bom, como deu, poderia ter dado muita merda. Que bom que não deu merda, né? Mas então, às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu sou muito valentona. Eu Às também. vezes eu fico dentro do carro sozinha, eu fico, sabe? Gente, eu tenho que prestar atenção que o mundo não é do jeito que eu penso, é do jeito que ele é. Sabe o que meu marido me fala? Qualquer dia eu vou te ver no balanço geral. Não, e às vezes eu adoro andar com aquelas platforms que tem um saltão, eu digo, vem, eu dou uma tamancada na cabeça da pessoa. Doida. Cai dura no chão com o meu tamanco, eu dou um tamanco na cabeça. E aí minhas amigas dizem, Mariana, e o meu namorado fala, tem que ter mais cautela, tem que ter mais cuidado. Mas, e aí, Fefe, tu viu esse cabelo loiro maravilhoso? Solta esse cabelo. Vou soltar. É que eu começo a ficar com calor, daí eu começo a prender. Parece um cabelo de criança, né? Maravilhosa, É lindo. Cuidado pelo Matheus Tauber, da equipe Tauber, que nos cuida muito, né, Fê? Não, o meu cabelo
O Josi que faz. Eu fiz ontem a escova, ainda tô com a escova. Eu não tive tempo, gente, de a ir no Tauber ainda da semana. Do meu cabelo as também. cores, gurias, estão muito Sim, vibrantes. o Matheus, que é o responsável pelo meu cabelo, né? Aí fez uma transformação esse ano no cabelo, eu acompanhei. Fiz, agora vai ter mais uma, dia 18. Vou dar um spoilerzinho, vou voltar com as minhas luzes, que é o meu chão, não adianta, né? Tô com a raiz um pouquinho mais escura agora, já fui loira super platinada. Eu amo uma leoa. Eu amo tá mudando, assim, a Fê também adora, né? Quando a gente começou, eu era bem loira, platinada, aí eu mudei com a Paty pro ruivo. Exato. As minhas unhas a Rê que faz, que é a esmaltação em gel e unha de fibra, porque eu roo a unha, né? Sempre falando na boca. Eu faço com a Maíra, lembrando que todos os profissionais do salão, né, são maravilhosos. É uma equipe que eu digo que aquele momento é o meu momento terapêutico da semana. Eu entro lá, pego meu cappuccino e assim... gente, eu relaxo. O cappuccino do Tauber um dia tem com a gente lá, você vai adorar. Não, e gurias, eu posso estar enlouquecida, mas eu não abro mão de salão. Eu não momento abro também. É vida, né? E eu digo, futilidade. Não, pra quem acha que é futilidade. É autocuidado. É autocuidado, a gente precisa desse momento. Tem gente que gosta de correr, eu gosto de ficar lá no Tauber. Cada um com suas prioridades. Sim. E hablando, né, amiga? Hablando, a gente adora lá no salão. Eu faço várias conexões lá também, então é uma equipe que super nos cuida. É muito bom. É muito bom. Fefe, que prazer te receber. Que bom poder estar com uma mulher que inspira, incrível. Me inspira. Que a gente tem uma parceria incrível, né? A gente foi em vários eventos ano passado, assim. Eu conheci a Fefe o ano passado. E agora conheci um pouquinho mais da Fefe e eu tô... Ela é uma super mulher. Não, literalmente. Eu me arrepiei e me emocionei. Que eu via o olhar dela, assim, emocionado. Várias vezes. Junto com ela, assim, olha, eu tô... E sabe quando tu escuta uma mulher inspiradora, forte, e tu... Eu já quero saber, eu já mãe, mulher. Eu quero ser igual, entendeu? Eu quero participar também. Gurias, mas eu tenho grandes mulheres ao meu lado. Eu não tô sozinha. Com certeza, com tenho certeza. Grandes mulheres ao meu lado. E esse ano promete mais eventos. Esse ano teremos jantar beneficente do Sou de Fazer no Leopoldina Juvenil. Foi maravilhoso. Nós teremos um evento beneficente do Lance de Crack. Nós teremos uma surpresa no Lance de Crack, agora no final de março. Olha só. Nós temos algumas campanhas, teremos a corrida da adoção do Ministério Público, junto com a doutora Sinara Braga, que acontece agora, 27 de maio, saída na PUC, um evento bem importante. 2.000 camisetas precisamos vender. Né? Mais ou menos, eu aqueço. Eu aqueço para o fato. Então já tá... Eu caminho, gurias, eu caminho. E algo muito importante que eu quero deixar aqui também, falando dos Irmãos Milk. Nós começamos ontem uma campanha, a mais desafiadora da nossa trajetória de voluntariado, junto com o Sou de Fazer. Os Irmãos Milk são de Picada Café. Um tem 8 e o outro tem 16 anos. E eles têm uma doença genética degenerativa. Eles precisam, cada um, de 17 milhões para conseguir tomar essa medicação e fazer com que a doença pare, porque senão eles vão perdendo a mobilidade progressivamente. E eles já foram a São Paulo, já fizeram todos os exames, estão aptos a receber, que é uma coisa importante, porque talvez não estariam. Nós começamos a campanha ontem, tá? É uma família pequena, pai e mãe, os 2 meninos, então assim, ajudem a gente a divulgar, compartilhar. Tem o Vaquinha também, Bah Matheus tá ajudando. O Matheus o Matheus tá sempre com a gente também. O próprio Vaquinha, o dono do Vaquinha tá nos apoiando bastante, então @soudefazer, a gente tem a história deles ali. E ajude Irmãos Milk também no Instagram. Perfeito, vamos fazer essa campanha dar certo, já tá dando muito certo, mas pra chegar num valor de 30 e poucos milhões... Se todo mundo doar um pouquinho, gente, já ajuda. Eu penso assim, eu começo a fazer minhas projeções, né? Se 1.000 pessoas doarem R$10, se 2.000 pessoas doarem... Então, por isso que a gente precisa expandir fronteiras, assim, porque não é nem tanto um grande valor para cada um, mas mais pessoas, né? Se milhares de pessoas, se 1 milhão de pessoas ajudarem... Exatamente. Não, a gente vai conseguir, eles vão, se Deus quiser. Tá divulgando, né? Ontem eu já postei no meu Insta, mas vamos fazer uma campanha, uma rede forte de incentivo pro bem. Né? Eu acho que isso é o mais legal. E tu pode fazer isso da tua casa e deitar na tua cama. Sim. Tu não precisa levantar. E às vezes só repostando. Mas assim, se cada um fizer
desse tamanho aqui, a gente já consegue chegar muito longe. Exatamente. E volta tudo pra gente mesmo. Volta! Por mais que a gente não queira uma contrapartida, é uma sensação tão prazerosa, é dever cumprido. Nunca vai ser uma obrigação, sabe? É uma sensação de bem-estar que te invade, assim. E aí é terapêutico quase, mas... com certeza. Não é terapia, mas é terapêutico. Várias coisas que a gente faz na nossa vida pro bem. É bem isso, né? A gente não tem intuito que volte, mas volta em pequenas coisas, em pequenas bênçãos que a gente vai recebendo durante a nossa vida. Exatamente. Fefe, obrigada pela Sem tua presença. palavras para agradecer, Fefe. Eu amei esse bate-papo. Pra ver na íntegra, eu adoro olhar tudo depois. Olha tudo também, com pipoquinha. E eu espero vocês em todos os meus eventos esse ano, hein? Pode deixar que a gente vai com certeza. A gente vai estar lá apoiando, né, Mari? Beijo!